BMC News, informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na BMC News. Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Marketing. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira, 31 de janeiro. E a semana começa com os investidores de olho na agenda da semana. Muitos eventos e indicadores vão ser divulgados e podem mexer com o humor do mercado. Vamos começar falando aqui do Brasil, porque hoje cedo saíram os dados do boletim Focus. Inflação para este ano subiu pela terceira semana seguida, chegou a 5,38%, saindo ainda mais do teto da meta do Banco Central. Para o ano que vem, o IPCA passou de 3,4% para 3,5%. O PIB teve ligeira revisão para cima, saiu de 0,29% para 0,3% neste ano. Já o dólar permanece em R$ 5,60. E a Selic também segue em 11,75% agora em 2022 e em 8% para 2023. A Selic, inclusive, que está no centro da discussão da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que começa a se reunir amanhã e na quarta traz a definição sobre a política monetária. O consenso do mercado é que o Banco Central eleve a taxa de juros em 1,5 ponto percentual, agora colocando a taxa de juros em 10,75%. Seria a primeira vez em 4 anos que a Selic voltaria ao patamar de 2 dígitos. O que o mercado ainda está em dúvida é se o Banco Central já vai deixar contratada mais uma elevação na mesma magnitude ou mesmo qualquer elevação, ou se Roberto Campos Neto e os dirigentes vão preferir deixar em aberto para que o ritmo da economia imponha uma alta mais forte ou mais fraca, dependendo do que acontecer até março. Logo mais, às 9h30 da manhã, também saem os dados do CAGED e amanhã tem os números da produção industrial. Lá fora, a agenda também é movimentada. Na quinta-feira é a vez do Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra definirem a política monetária. A gente lembra que a inflação na zona do euro tem ficado acima da meta de 2%. Mas até agora isso não foi o suficiente para fazer mudanças na taxa de juros por lá. E na sexta é dia de payroll. Os dados de criação de emprego nos Estados Unidos são também usados como base para as decisões do Fed sobre a taxa de juros. Na semana passada, a inflação medida pelo PCE veio em linha com o esperado e tirou a pressão sobre um aumento de juros mais forte. O mercado projetava a primeira alta de 0,5 ponto percentual, mas já está revendo esta estimativa. E para completar a agenda cheia da semana, temos o começo da temporada de resultados aqui no Brasil, com Santander e Cielo, na quarta-feira. E o investidor estrangeiro entrou com cerca de 28 bilhões de reais na Bolsa até o dia 27 de janeiro. Em todo o ano passado, foram cerca de 70 bilhões. A preferência é pelas blue chips, Vale, Petrobras e os grandes bancos. Esse volume todo fez com que a Bolsa tocasse o patamar dos 113 mil pontos na semana passada. Na última semana, inclusive, a Bolsa subiu 2,72%. Em janeiro, já acumulava alta de 6,76%, mesmo com o pregão da última sexta ter sido de queda. Vamos ver então os números aqui no nosso telão. A gente começa com o Ibovespa, que teve queda de 0,62% aos 111.910 pontos. A gente tem aqui entre as maiores altas Braskem com 7,50%, Cielo com 6,05%,
Apvida com 2,31% e JBS com 2,21%. No lado negativo, nas quedas, a gente tem Magazine Luiza com menos 7,06%, Grupo Natura com 6,48%, Amber 3, Americanas S.A. com 6,15% e Rumo com menos 5,40%. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta segunda-feira. Muito bom dia para você, Marco. Pessoal, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana. A gente tem um viés bastante morno lá fora, talvez um viés de leve queda. O mercado continua bastante ansioso em relação ao futuro movimento do Banco Central americano, né? Alguns economistas, analistas colocando uma projeção superior a 6, 7 aumentos de juros lá fora, nos Estados Unidos, né? Enquanto a curva vem precificando 4 aumentos ou até mesmo 5 aumentos, tá? Seria o cenário base, ainda incerto, né? Mas mais modesto do que alguns economistas vêm projetando. Então isso pode trazer alguma volatilidade, alguma incerteza, e essa tem sido a principal preocupação lá fora, né? A gente está vendo uma maior volatilidade nas bolsas, principalmente americanas, né? Agora nessa semana a gente tem uma semana bastante decisiva aqui para o Brasil, né? Enquanto o nosso Copom, nosso Comitê de Política Monetária, se reúne para fazer mais um aumento da Selic aqui, e caminhando para o maior patamar, né? Deve ir para 10,75, o maior patamar nos últimos 4 anos, né? E sinalizar que devemos ver novos aumentos nas próximas reuniões, né? Devendo caminhar para um patamar próximo de 12%. Né? Eu ainda acredito que não precisaríamos ir tão longe, né? Lembrando que taxa de juros elevada é ruim para toda a economia. Não espero, né? Não gostaria de ver a taxa de juros tão alta, tão elevada, principalmente a nossa taxa real, né? Quando a gente desconta a inflação. E também espero que a nossa taxa de juros não fique alta por muito tempo, ou seja, a gente poderia começar a ver alguma redução já no final desse ano, né? Seria o lado do copo meio cheio, positivo aí, para a gente olhar para um pouco mais para o longo prazo. Mas no curto prazo devemos ver aumento de juros, tá? Outros países devem se reunir também para falar sobre política monetária. E também a gente lembra que a gente tem feriado chinês, isso pode bloquear aí alguma precificação de bolsas e de algumas commodities, mas o petróleo não para de subir, né? Devendo beneficiar também as nossas commodities por aqui, principalmente as empresas do setor de petróleo, né? A Petrobras em destaque, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! É isso aí, valeu, Marco. E agora é hora de chamar aqui para o programa o Guga Almeida. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo ótimo por aí. Tudo jóia, tudo tranquilo também. Guga, eu queria já começar aí sabendo de você como é que está a sua projeção para esse último dia de janeiro. O fluxo chegou, tocamos os 113 mil pontos. Será que esse fôlego deve permanecer? Eu queria ver se você trouxesse para a gente um gráfico para a semana e para hoje. Legal. Vamos começar aqui pelo Ibovespa, até mesmo para o pessoal que está chegando agora, nos acompanhando no pre-market, possa entender o que nós vínhamos conversando e o que aconteceu até então, né? Enfim, nós ali, início de dezembro, né, final de novembro, início de dezembro do ano passado, do ano de 2021, nós chegamos ali num nível bem importante que fechava um ciclo do mercado, tá? Aqui dos 102 mil pontos, 100 mil pontos, entre 100 mil pontos e 102 mil pontos. O interessante é que o mercado reagiu muito forte nesse patamar de preço. Não se falava ainda com tanta intensidade sobre os investidores estrangeiros. Nós aqui no pre-market falávamos assim, olha, precisamos de um grande player para tomar posição aqui, porque o player que está vendendo é aquele player que estimulou, querendo ou não, os últimos 2, 3 anos de mercado, que era o investidor institucional, né, o investidor de multimercado, tendo que correr para a bolsa, né, o investidor, os fundos de investimento em ações, esses já naturalmente né, sempre tem que estar em bolsa. O investidor do multimercado, esse cara precisou, né, vir para a bolsa, porque com aquele juro que nós estávamos anteriormente, não compensava eles manterem as suas posições onde eles tradicionalmente estavam operando. Beleza, então teve esse fluxo todo.
No momento que o juros começou a ser elevado aqui no Brasil e se percebeu que a resposta do mercado, né, não iria caminhar em conjunto, né, com a elevação de juros, ou seja, tu tinha ali um problema de fato, se intensificou um processo de quê? De sair de bolsa e voltar para juros. Tanto que a gente está vendo, né, essa expectativa por elevação de juros aqui no Brasil, né, se começa a se imaginar que não nessa reunião, mas na próxima, né, pode-se chegar no fim. Mas ninguém tem certeza, né, de que o ciclo vai ter terminado, o ciclo de alta vai ter terminado, né, e ainda existe uma incógnita no ar, né, o que vai acontecer de fato. Tá? E querendo ou não, nós estamos chegando, em tese, no final do ciclo de elevação de juros, nos Estados Unidos está recém começando. Então isso vai trazer, né, uma movimentação por parte dos participantes do mercado com mais intensidade. Tá? Acabou que o mercado ele tentou seguir a tendência, e aí aqui é bem pela leitura da geometria comportamental, né? O mercado tenta seguir a tendência, essa tentativa aqui acontece em 2 etapas, tá? E não consegue, o mercado ele não consegue evoluir. Né? Então tivemos aqui a primeira etapa, a segunda etapa, primeira etapa, segunda etapa. Não consegue evoluir, ou seja, não consegue ganhar preço, né? Não consegue ir para patamares mais abaixo. E inverte. Inverte com isso, né, que é o que nós conversávamos, ou precisamos de um player no mercado que possa, de fato, né, estimular a bolsa a subir. E esse player apareceu, é um investidor estrangeiro, estimulado, né, numa expectativa de que o preço das commodities vão se manter num patamar mais elevado em função da necessidade, né, da China em, né, crescer, em ter uma retomada de economia mais forte. Então se imagina, né, que vai ter estímulos lá fora, e aí essa tese fez essa movimentação. A tese de que vai se manter o preço das commodities em um patamar mais elevado por um período maior de tempo. Né? E aí o que tinha de defasado? Olhar para o Brasil, principalmente com o olhar de commodity, o Brasil estava defasado, e aí veio esse fluxo estrangeiro que jogou a nossa bolsa aqui para a região dos 113 mil pontos, que era o patamar de preço também que nós conversávamos aqui no pre-market. Então, chegou no nosso nível. Tá? Eu venho conversando, semana passada, já vinha conversando com o Felipe, que não, a bolsa chegou no patamar de preço que eu estava, né, esperando que pudesse chegar. Num movimento mais otimista, né, vamos imaginar que esse fluxo possa vir a continuar. Se por acaso esse fluxo, né, continuar, eu consigo enxergar espaço para ir até 125 mil pontos, não mais do que isso. E quando nós olhamos para da onde vem esse 125, né, para o público entender, esse 125 mil pontos vem exatamente em interpretar, né, pegar essa base de dados que nós tivemos aqui, ó, entre os dias 18 de outubro e 30 de novembro, foi uma queda ali em torno de 13% que nós tivemos, né, em 29 pregões. Nós temos essa base de dados, esse fluxo de venda final que se teve, e quando a gente projeta, né, a força potencial que tem dentro desse fluxo, ela joga lá para 125 mil pontos. E é interessante, né, porque quando nós temos aí a média das projeções das principais casas de análise, né, das principais áreas de research, dos principais bancos, a média do mercado é ali nessa região, né, a expectativa para a média, a expectativa final de 2022 seria trabalhar nesses 125 mil pontos. Então, eu acredito que tem espaço para andar, não é para o final do ano, se for para andar é para andar agora mesmo, antes de março, né, nesse mês de fevereiro, tem que continuar esse processo de alta, é um processo estimulado por um fluxo, né, e esse fluxo também está mais estimulado também porque a gente está com menos evidências de curto prazo em relação a Brasília, né? Não podemos esquecer que o grande protagonista da nossa bolsa é Brasília. E Brasília, né, tá morna por enquanto, tá participando pouco, mas logo vai participar com muita força, ainda mais que esse ano é um ano eleitoral. Né? Então, a nossa conversa aqui era, poxa, até os 113 mil pontos a gente tem aqui uma janela de oportunidade para poder surfar. Nós já estamos nessa janela de oportunidade. Essa simetria de preço, ao meu ver, ela foi fechada, ela foi encerrada, e agora, né, o risco para tomar posição de curto prazo, ele começa a aumentar, principalmente olhando para alta, né, porque teve todo o movimento de alta, ele está satisfeito, e aí abre-se janela novamente para baixo. E olhando para o dia de hoje, que foi a tua pergunta principal, Daniel, o que eu estou enxergando aqui para o dia de hoje, né, olhando aqui para um curto prazo, né, o que eu tenho aqui no dia de hoje, certo? Nossa bolsa está caindo agora a 0,39, ok? Me chama a atenção que nós temos uma grande zona de menor resistência, tá, gerada
por esse fluxo estrangeiro, que foi entre os dias 25 de janeiro, 25 e 26, né, de janeiro, foi essa última movimentação mais intensa, olhando muito curto prazo mesmo, tá, para o pessoal entender. E quando eu analiso, né, a amplitude deste movimento, certo? Quando a gente pega aqui a amplitude deste movimento, ó, só para marcar aqui, para o pessoal poder entender, né? Nós tivemos aqui essa resposta negativa, que corrigiu aqui até os 111.425 pontos. Isso foi uma correção de 38% do movimento de alta, tá? Que está marcado aqui nesse quadrado em preto, tá? Foi um movimento de 38% de correção, então eu imagino que uma queda voltaria o mercado aqui para a região dos 110 mil pontos. Tá? Eu acho que uma correção intradiária até os 110 mil pontos, totalmente possível e continuaria sendo saudável. Abaixo desse nível de preço, aí sim eu me incomodo, né, com uma correção abaixo desse nível de preço, e se por um acaso vier a perder 109 mil pontos, bom, toda essa expectativa de alta começa a ser deteriorada e o mercado tem espaço sim para ir buscar lá muito próximo das minhas e a região dos 110 mil pontos. Tá? Então esse seria o meu cenário de baixa, certo? Já no cenário de alta, o que nós temos, tá? Para um cenário de alta, né? Se por acaso o mercado conseguir continuar o seu movimento de alta. Deu a chance nesse período que nós estávamos aqui, ó. Esse período aqui, para mim, ele foi o período onde se tinha a chance para o mercado continuar a inércia positiva, né? Me parece que, de fato, essa região dos 113 mil pontos, que era o meu objetivo, ela é uma região extremamente importante. Os participantes, eles perdem o apetite de tomar risco, né? Porque cada degrau que o mercado vai subindo, né, tu tem um outro tipo de participante que está disposto a tomar risco. Tá? Então, o smart money, né, o dinheiro mais profissional, esse vai tomar risco quando as assimetrias elas começam a ser eliminadas. Ele vai tomar risco quando tem muita assimetria, quando ele tem uma boa relação de risco-retorno. Tá? Então, nessa região de 113 mil pontos, precisa de um estímulo maior para o mercado tomar risco e sentir que não, de fato, ainda tem uma vantagem competitiva em tomar risco nessa região. Eu acho um pouco arriscado. Tá? Mas vamos lá. O que teríamos aqui de alta? Eu já conversei semana passada sobre isso, né? Na sexta-feira nós conversamos exatamente sobre isso, que os movimentos de alta, eles perderam a amplitude, né? Eles perderam a amplitude, né? A projeção, assim, eles ficaram cada vez menores, né? E acaba que traz mais risco, né? Traz uma percepção maior de risco. E aí que eu consigo enxergar a atividade do mercado aqui, ó, para os 112.800, voltar ali muito próximo de 113 mil pontos, tá? Precisando superar a região dos 113 e 130, e o melhor dos mundos seria o mercado conseguir chegar lá na região dos 114.500 pontos, né? Então, quando eu pego essa, para vocês entenderem, né? Quando eu pego aqui esse período que foi a queda, né, que nós tivemos aqui, entre os dias 28, 10h35 e 28, 14h40, eu pego essa movimentação de queda, utilizo ela como base, né, para poder fazer as projeções, né, eu consigo tirar esses níveis de preço, que, querendo ou não são níveis de preço muito elevados, né, mostrando que tu tem aqui, seria o mais saudável, o mais interessante, correção para ir retornar, né, ação de risco-retorno mais interessante para ir às compras. Perfeito, Guga, legal. Daqui a pouco eu volto com você, então, com mais informações aí. Guga, eu sigo aqui com o BMC Pre-Market, agora trazendo o Marco Saravalli com o gráfico do dia, com o fluxo de investimentos estrangeiros no Brasil. Conta pra gente, Marco. Fala, pessoal, muito bom dia. Aqui a gente tem um gráfico do dia que mostra realmente o porquê da alta forte, né, no nosso mercado, aqui, principalmente no mercado de ações, né, o nosso Ibovespa. Até palavras aí do próprio Goldman Sachs, né, falava entre aspas que o Brasil foi odiado, né, por muito tempo, e agora a gente está vendo uma entrada, né, pelo menos a maior entrada nos últimos anos, muito forte, né, então a gente já está vendo o Ibovespa, o EWZ, todos os principais índices subindo bastante forte nesse começo de ano, e segundo o Goldman Sachs, a gente não deve ver esse movimento parando tão cedo, né, essa entrada deve continuar sustentando novas altas por aqui. Tá? Isso está acontecendo em países emergentes de uma forma geral, mas o Brasil tem sido realmente
né, um queridinho, né, um porto seguro agora nesse curto prazo, principalmente por conta da nossa maior posição em commodities nos nossos índices, né, no nosso principal Ibovespa aqui, tá bom? Então, repetindo, o Goldman Sachs acredita que esse fluxo deva continuar ao longo das próximas semanas e o nosso EWZ, nosso Ibovespa, deva também continuar uma tendência de valorização, né, atraindo os recursos estrangeiros e se valorizando ao longo das próximas semanas, tá bom? Tenham todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais. Valeu, Marcos Saravalli. Agora vamos aos destaques internacionais. Na Ásia, o feriado do Ano Novo Chinês segue tirando um pouco do fluxo e liquidez dos mercados. A semana toda vai ser de bolsa fechada na China. Por lá foram divulgados os dados do PMI industrial, mostrando desaceleração entrando no território de contração. O motivo é principalmente o avanço dos casos de coronavírus e as restrições para conter a doença. Vamos também mostrar os números das bolsas por lá. O índice japonês Nikkei subiu 1,0% em Tóquio. Essa alta se deu principalmente por causa de ações de tecnologia que subiram após o primeiro-ministro do país afirmar que não avalia qualquer tipo de lockdown ou estado de emergência por conta do coronavírus. Hansen teve avanço idêntico, 1,07% em Hong Kong. Lembrando que, sem a China, a atenção no preço do minério vem de Singapura. Por lá, a commodity caiu mais de 6% nesta madrugada. Na Europa, o destaque é o PIB da zona do euro, que subiu 0,6% no último trimestre do ano passado. Em 2021, a atividade no bloco subiu 5,2%. O PIB italiano também subiu 0,6% no quarto trimestre. Na comparação anual, o PIB da Itália subiu 6,4%, um pouco acima das previsões. Vamos ver então como é que estão as bolsas pela Europa nesse momento. Vamos começar aqui por DAX na Alemanha, que opera em alta de 0,16%. CAC na França cai agora 0,94%. FTSE no Reino Unido também cai 0,52%. E o índice Eurostoxx não tem hoje, pelo menos aqui para mim, não está funcionando hoje. E agora a gente chama de volta o Guga Almeida, que vai voltar aqui para comentar as informações. Guga, o Conselho de Segurança da ONU, ele se reúne hoje a pedido, dos Estados Unidos para discutir a situação entre Rússia e Ucrânia. Essa tensão tem afetado diretamente o preço do petróleo, que já passou dos $91 o barril. A gente vem falando dessa questão do petróleo já há algum tempo. Ele vai seguir em alta até essa tensão se resolver? Lembrando que tem ainda a reunião da OPEP também nessa semana, que pode mexer com o preço também, né, Guga? Boa. Se ele vai seguir, eu não sei, tá, Daniel? Mas que, de fato, me parece que tem muito mais... muito mais coisas que possam sair, que estimulariam o preço ir para cima do que correções. Tá? A gente percebe o mundo aceitando esse novo patamar do preço das commodities, tanto que a gente já começa a ver o presidente do Banco Central americano, as narrativas, a forma como ele está se colocando, não mais falando para o mercado do tipo, não, essa inflação vai ser passageira, ou tem uma expectativa que o preço das commodities possam voltar. Quando se olha para a China, a mesma coisa. Se tem uma sensação de que vai vir estímulos por lá e isso vai fazer com que o preço da commodity também possa continuar a movimentação de alta. Quando nós olhamos para a Rússia e a Ucrânia, na minha percepção, no momento que tivemos todo aquele problema ali nas comunicações na Ucrânia, para mim, ali já é o primeiro passo, mostrando que, de fato, teve um ataque, só que foi um ataque no nível cibernético, acabando ali com toda aquela questão de comunicação, com a possibilidade de se comunicar. Para mim, isso, de fato, já é um início de guerra. Me parece que a gente está nesse processo. Claro que todo mundo tem uma expectativa de que as coisas possam se acalmar. É que eu acho que antes das coisas se acalmar, de fato, tem uma elevação de estresse. Então, me parece sim que vamos ver o preço da commodity. Eu vou botar aqui na tela o preço da commodity ir para a região dos $100.
é o nível de preço que eu estou já há mais de ano falando, né? Na verdade, desde a metade de 2020, venho comentando que o preço da commodity voltaria, quando voltasse, né? Voltaria com muita força. E seria para ir buscar esse patamar de $100, tá? Isso vem em função desse processo aqui, que eu vou marcar para vocês, tá? Esse processo aqui já estava mostrando que, de fato, retomasse o movimento de alta, seria para ir para esse patamar de $100 o barril, tá? Eu estava pegando, na verdade, essa projeção aqui, que era a mais conservadora de todas, tá? Que era pegando aqui essa base de dados que vinha do período do dia 21 de fevereiro até o dia 30 de março de 2020. Tá? Então, pegando essa movimentação que nós tivemos de baixa, com esse repique aqui na região de 50%, eu esperava que o primeiro movimento do petróleo fosse voltar para $50, e aí depois, acima desse patamar de preço, pudéssemos ver o preço da commodity vir aqui para $112 o barril. Né? Então, $100 era simplesmente um meio do caminho, né? E tinha um simbolismo muito forte. Né? Óbvio, quando tu está $40, ninguém consegue enxergar. Pô, como é que o preço da commodity pode subir 150%? Só que depois, conforme as coisas vão se desenrolando, né, as narrativas começam a surgir. De fato, nós tivemos aqui um período, né, onde agora, quando nós avançamos para um nível de uma estrutura de expansão, pela leitura da geometria, né, as narrativas começam a mudar, a cabeça dos participantes começa a mudar e o pessoal começa a enxergar, né, essa última ilha que o mercado possa vir a andar, né, como algo muito mais tangível e real. Tá? Só que olha toda a transformação que nós tivemos no preço da commodity ao longo do ano de 2020 e 2021. Tá? Então, eu consigo muito mais enxergar o preço da commodity continuando o movimento para ir buscar os $100 do que passando aqui numa correção. Tá, Daniel? Legal. Agora, o Guga, na sexta-feira, uma declaração do ex-presidente Lula fez preço aí na Petrobras. Ele disse que a empresa não pode pensar apenas no investidor. No fim de semana, o governador João Dória falou que pode privatizar a Petrobras em 3 ou 4 fatias. Como é que você vê esse uso da Petrobras na eleição? Que tipo de preço isso pode fazer na empresa? Pode cair mesmo com o petróleo em alta? Na verdade, né, o fato do petróleo estar em alta, o fato da gasolina estar em alta, as pessoas elas estão interessadas em escutar o que os políticos têm a falar sobre a Petrobras. Né? Se tu for ver, na prática, né, é isso que está acontecendo. Pô, o que o povo quer ouvir? O povo quer ouvir o preço do gás, né, do botijão, o povo quer ouvir o preço da gasolina, o preço do diesel. É isso que todo mundo quer ouvir? Sim, é isso que todo mundo quer ouvir. Então, pegam, né, e utilizam, acaba que utilizam da Petrobras para poder conversar com o maior número de pessoas possível. Tá? Mas o que a gente pode ver, e historicamente mostra, é que se tem um movimento de privatização, o mercado, não estou falando do Google, tá? Mas o mercado tende a olhar com bons olhos porque a empresa tende a ficar mais eficiente, né? A empresa pela empresa. E aí o mercado ele começa a se posicionar em cima de uma possibilidade. Tá? Mas por hora, Daniel, nós não temos nem Lula eleito, nem Dória eleito. Então, na verdade, tudo são suposições, né? Isso são tudo palavras ao vento. Na verdade, não tem nada concreto neste momento. Tá? O que eu consigo enxergar em Petrobras? Quando eu olho para Petrobras, vamos lá. Tá? O que dá para a gente tirar aqui de informação? Tá? O nível que eu tinha de preço, e fui convidado, né, quando nós vimos a Petrobras fazendo novas máximas históricas, vocês me chamaram para poder fazer minha análise. Meu nível de preço era que a Petrobras pudesse chegar até a região de 35,60. Chegamos muito próximos, né? Então, a gente está num patamar muito importante de preço. Nós já estamos aqui, quando bateu 32,40, nós já atingimos aqui um nível de uma estrutura de expansão. Né? Então, o mercado ele começa a estar muito precificado dentro do atual contexto, dentro do atual cenário. Então, é normal, o mercado ele já está disposto a realizar posição, né, a realizar lucro. Não quer dizer que o mercado vai cair, né, mas o participante que vem com uma posição em aberta, né, e vem acompanhando, se tu for pegar aqui do final de novembro
até a máxima de quinta-feira da semana passada, Petrobras subiu 51%. Né? Eu estou aqui, Petro 4, olha, subiu 51%. Olha o quanto teve de ação. Então, é normal o participante, o player que está posicionado, né, ele está ali, qualquer coisa que acontecer, vamos apertar o dedo no gatilho, vamos realizar lucro, né, numa parte da posição, ou realiza a proteção, e aí cria um pouco mais de pressão nos derivativos, isso faz com que um monte de gente comece a perceber que tem uma pressão vendedora nos derivativos, e aí já começa também a reduzir a posição compradora no ativo em si. Então tem muita coisa que acontece, né, dentro desse processo todo de bolsa de valores, querendo ou não, que está ali sempre pessoas que estão estimuladas a comprar, pessoas que estão estimuladas a vender, toda pessoa que estava estimulada a comprar no momento que compra se torna uma força potencial para gerar venda, mesmo que ele queira que suba. Então o mercado ele é essa gangorra de fato. E aí, quando o mercado ele sai de um patamar de preço, né, e vai para outro patamar de preço, essa percepção de gosto ou não gosto, estou satisfeito ou estou insatisfeito, vai mudando na cabeça de todos os investidores. E aí, de fato, tá, o preço vai oscilando. Então, nesse patamar aí, muito próximo de R$35, o mercado fica, de fato, mais estimulado a realizar a posição. A gente Petrobras chegou aqui nessa patamar de R$35, nosso Ibovespa região de 113 mil pontos, enfim, né, e se teve aí toda essa valorização aí nos últimos 2 meses. Guga, para a gente encerrar, olhando para as bolsas americanas, elas estão operando mistas nessa segunda-feira e os resultados da última semana até que vieram bons e os analistas já projetam aí bons números para essa semana também. Mas para tirar as bolsas desse movimento de correção, não é apenas com o resultado, né? Como é que você vê as quedas, Guga? Para mim, é um pouco mais embaixo, tá, Daniel? A gente, de fato, está entrando aí num período um pouco incerto em função da elevação de juros nos Estados Unidos. Tá? Esse mês a gente vai começar a se aproximar. Cada dia que passa a gente se aproxima mais desse processo de elevação de juros, e isso vai mexer sim bastante com os mercados. Tá? Tem pessoas que tentam pegar alguns dados estatísticos, olhar muito afastado, muito longo, né? Com outro olhar, né? O ponto é que tu vai começar a ter uma elevação de juros, mas o mercado não vai saber até quando vai se elevar os juros. Isso pode ter surpresa no meio do caminho, tá? Commodities elevadas, todas essas tensões em relação à Rússia e Ucrânia, essa questão de China tendo uma narrativa tendo que se estimular, e de fato isso vai ter uma corrida para commodity, o preço de commodity pode subir mais do que a turma imagina, e subindo mais do que a turma imagina, isso vai gerar, né, uma necessidade de continuar tendo elevação de juros. Então, assim, é incerto o que vai acontecer de fato. Então, o mercado ele tende a passar por um processo de ajuste de correção, principalmente quando a gente olha para a Nasdaq e S&P, que já estavam bem, quando eu olho o ciclo, né, dos preços, tem muito espaço para poder corrigir e tinha muito pouco site, né, de fato, os investidores, né, tendem a apertar o botão e realizar proteção ou diminuir seu apetite por compras. O fato de diminuir o apetite por compra tira um pouco da pressão compradora, né? E aí acaba que o mercado ele vai buscar um ponto de equilíbrio num patamar mais baixo, tá? E me chama a atenção, Daniel, e eu acho que é um ponto que o investidor tem que ficar atento, que é o seguinte: se nós olharmos os últimos 4 meses, tá? Toda vez que se falava em algum momento, em algum momento vai precisar ter um movimento de elevação de juros, né, e redução do balanço do Fed, né, o mercado, desmoronava, caía. Toda vez que tentava se começar esse assunto, o mercado caía. É engraçado que quando se diz agora vai, o mercado reagiu diferente. E esse pequeno sinal de diferença abre um sinal de alerta na minha cabeça. Está há 20 anos no mercado, né? Eu já estou há 20 anos no mercado. Quando eu vejo um pouco de desdenho a situações, e não é falando assim, numa boa, né? O mercado ele meio que desdenha da situação e se começa a construir uma outra narrativa, a gente acaba gerando um ponto de fragilidade no mercado. A última vez que nós vimos foi no início de 2020, né? Final de 2019, início de 2020,
com o tema do coronavírus, né? Pô, China entra em lockdown, certo? Em um mês, durante um mês, o S&P faz novas máximas históricas com China, né, a segunda ou a maior potência do mundo, né, dependendo do ponto de vista de cada um, né, entrando em lockdown, parando tudo dentro do país. Né, e aí o S&P fazendo novas máximas históricas. Então, são pontos de fragilidade. Né? Mesma coisa aconteceu quando a gente olha para o período lá onde nós tivemos a problemática toda do subprime, né? Que se teve ali um pouco de nunca vai acontecer, se enxergava o problema, se tentava corrigir o problema, se tentava tapar o sol com a peneira. Então eu fico um pouco preocupado, né? Porque agora que se sabe que vai começar a elevação de juros, né, o mercado ele teve uma resposta diferente do que ele vinha respondendo quando se tinha um cheiro de que poderia, né, se iniciar a elevação de juros e a redução de liquidez. Então tem que ficar um pouco atento em relação a isso, principalmente pelos níveis de preço e pelo o tanto que tem a poder corrigir, né? Porque não é só o mercado vender, né? É o mercado não estar estimulado a comprar. Tá? Então tem que tomar só um pouquinho de cuidado, né, e ficar acompanhando. Só que as correções, Daniel, elas acontecem de duas maneiras, tá? Elas podem acontecer em preço ou acontecer em tempo. Como assim acontecer em preço e acontecer em tempo? Correção em preço é uma correção que, de fato, tu tem muito fluxo de venda. Tá? Muitos participantes resolvem sair, reduzir sua posição, e aí tu tem uma desvalorização muito intensa do preço dos ativos. Uma correção em tempo você não tem compradores estimulados a comprar, nem vendedores estimulados a se desfazer de suas posições. Né? O mercado ele não aconteceram evidências que estimularam com que o mercado sofresse uma correção. Eu acredito que uma dessas duas coisas a gente vai estar passando ao longo desse ano de 2022, né? Ou uma correção, lá fora principalmente, né? Ou uma correção em tempo, o mercado fica lateralizado, né? Ou se de fato, né, o mercado ele vier a ter um estímulo que pode ser, né, seria surpresa, né? Mas vamos usar a palavra surpresa em relação à inflação, que faria com que, de fato, né, o pessoal começasse a apertar o botão e a vender ativos. Vamos ficar acompanhando. Com certeza. Valeu, Guga! Obrigado por hoje, boa semana e a gente se vê amanhã. Valeu, Daniel. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Esse foi o Guga Almeida aqui no BMC Pre-Market. Começando bem a semana aí com muitas análises, muita informação importante para a gente ficar de olho nesta segunda-feira. Só antes de passar aqui, eu só vou passar a bola, só dar o nosso bom dia aqui para o pessoal que está no chat. A Nani, o Anderson, Rui das Neves, Vinícius Portelo, o Gabriel Torres, deixa eu ver, Lúcio também está por aqui, L. Júnior, Thalita Messias, Felipe Lipe, olha só o Sandro Figueiredo, Denilson, Marcos, deixa eu ver aqui a Roberta Dourado, o Felipe de Melo, o Alexandre, o Hamilton e por aí vai. Valeu, gente, muito obrigado aí pela participação, pelas mensagens. Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens para vocês aqui. E hoje é dia daquele swap, né, daquela troca aqui na nossa programação. E quem eu trago aqui na tela é Felipe Nascimento, que comanda a partir de agora o BMC News. Bom dia para você, Felipe. Bom dia, Daniel Morales. Valeu, ótimo dia, ótima semana. Último dia de janeiro. Verdade. E a gente só mirando aqui os eventos corporativos da semana. Essa semana, inclusive, que você, Daniel Morales, cuide com carinho do nosso querido Pre-Market, enquanto eu cuido com carinho do BMC News aqui da Paula Moraes. A gente fazendo essa troca aí, mas sempre mantendo a qualidade lá em cima. Sim, pode deixar que eu cuido direitinho. Semana que vem você está de volta aqui. Semana que vem eu tô de volta, fica tranquilo. Se eu vier semana que vem, né, vou tirar umas férias. Tirar umas férias aí. Não, né? Vamos trabalhar. Férias, deixa pra depois. Só depois. Tá certo, então, Morales, valeu, um abraço. Estaremos juntos daqui a pouquinho no BMC Market, às